A morte de um menino em Recife está sendo associada a uma boneca virtual e anda preocupando pais, professores e profissionais de saúde. Hoje a gente vai tentar entender como surgiu essa lenda urbana da boneca Momo e quais os riscos desse viral para o seu filho. Na verdade, a Momo é uma estátua que está em exposição lá no Japão, que o nome da estátua é Mulher Pássaro. Essa estátua ela está exposta num tipo de museu bizarro que tem lá, que é simplesmente uma exposição. Só que usaram essa imagem para inventar um jogo que você liga para um número que inicialmente esse número é do Japão, né? E esse número começa a te enviar mensagens, pode ser com ameaças ou principalmente com desafios, né? Então, por exemplo, já vi reportagens que envolvem o desafio do fogo, o desafio da asfixia. Muitos consideram até como uma nova baleia azul. Essa história desse menino em Recife está ligada justamente ao desafio da asfixia. Os pais dele não desconfiavam, era um menino que aparentemente não tinha nenhum transtorno, né, mental, depressão, sinal de depressão e tudo mais. E quando os pais dele chegaram em casa, descobriram que ele estava enforcado no quintal. O que, enfim, posteriormente se suspeitou que era ligado a esse desafio da boneca Momo, o desafio da asfixia. Mas isso ainda está em investigação da polícia. Mas também nos Estados Unidos tem uma menina que já está ligada à morte pelo desafio do fogo. E o arriscado é justamente deixar as crianças e adolescentes expostos a esse tipo de informação ou digamos assim, de pessoas, né? Que a gente não sabe quem está por trás disso ou quais são as pessoas que com certeza hoje já são muito mais, né? A gente não sabe o que eles realmente querem, pode ser roubo de dados, pode ser, enfim, pedofilia. Então são muitos os riscos que as crianças e os adolescentes têm ao entrar em contato com esse tipo de, digamos, de jogo de pessoa, né? O mais importante é que não tem aquela barreira do julgamento. Porque se tiver a barreira do julgamento, você está vendo isso, a criança já pode bloquear, né? Ela já pode querer não falar, porque já vai criar aquela ideia do errado, do não posso dizer, isso é errado, enfim. Toda uma concepção que a criança está criando da vida, entre aspas, que às vezes a gente coloca nela de certo e errado. E pode acabar criando um bloqueio. É importante conversar mesmo. O melhor seria, digamos, perguntar, falar... Como é que tá na escola, né? Começa por um assunto que vai rondando, como é que tá na escola, do que vocês estão falando. Se a criança não chegar no ponto, né, não dizer, é importante perguntar, você já ouviu falar na boneca Momo? Eu ouvi alguém comentando sobre isso, então assim, é bom perguntar, sondar. E no que a criança for falando, e orientando, né? Aí a criança fala, realmente, tem umas meninas que estão me assustando com a boneca Momo. E eu tô com muito medo, pai. É a hora que você vai lá, pai ou mãe, né, que você vai lá e fala, olha, não existe, isso é uma história ligada a uma boneca que está em exposição. E assim você vai desmistificando, né, toda a história da boneca Momo para não ficar aquela ideia de lenda urbana e também com uma coisa que seja verdade. É muito importante a escola ter essa comunicação para que os pais tomem ciência e que os pais comecem a observar melhor o histórico das crianças e o que as crianças veem também no WhatsApp, né? O histórico na internet, no caso. Porque eles tendo atenção e não desconfiança, eles vão conseguir entender melhor o que os filhos estão vendo para poder orientá-los. É importante também criar um espírito de, digamos, diálogo dentro de casa. Porque se você não escuta a sua criança ou seu adolescente com atenção, qual vai ser o vínculo de confiança que você vai criar entre você e o seu filho? Então, assim, a criança, se ela não digamos assim, se utilizar da referência que os pais devem fazer na vida dela, ela vai procurar em outro lugar. Então, vai ser na internet, vai ser com a Momo, vai ser onde for. O que é um risco muito grande, né? Uma vida pode se perder. E agora que a gente está no mês do Setembro Amarelo, que fala justamente sobre o suicídio, é muito importante a gente falar sobre isso, porque uma criança se suicidou referente a essa brincadeira, vamos dizer assim, né?